Boa noite, queridos. Estou aqui novamente, queridos. Janete Pimenta. Agora eu estou aqui na madrugada, queridos. São umas 3h30 da madrugada, por aí, ou quase 4 horas. Eu resolvi gravar mais esse vídeo, tá? Para vocês, para falar do assunto que eu senti no meu coração de falar nessa madrugada. Não sei que hora que vocês vão assistir, mas não importa a hora, importa é o assunto, para aqueles que gostam, para aqueles que querem aprender, tá? Até o título desse assunto, depois eu vou estar colocando lá, é o reino animal. Como eu encaro os bichos, que Deus mostrou a relação do reino animal, que são as criações dos bichos, que Deus criou para interagir com a humanidade, para a humanidade zelar, para servir no princípio de companhia, para Adão e Eva no paraíso, né? No princípio da criação de Deus. E eu quero falar para vocês primeiramente o seguinte: o vídeo anterior que eu gravei, que eu falo ali como Deus me curou da depressão, ele saiu bem barulhento, como vocês viram ali, porque eu resolvi gravar naquele horário, não achei que ia chegar visita em casa, não me avisaram também, e aí, que nem eu falei, meus cachorros alvoroçam mesmo. Enquanto essas visitas não saíram, não foram embora, os cachorros não parou. E outra coisa também, eu cuido aqui da minha sogra, que é uma senhora de 86 anos, tem quase 90 anos, e ela é meia surda, não totalmente, mas ela é meia surda, não ouve direito. Então, no fundo da minha gravação ficou a voz dela, porque como chegou o filho dela aí ela alvoroçou também, né? Queria falar sem parar com o filho. Tá? E mesmo ela estando lá na sala, com a porta fechada lá, como ela fala muito alto porque ela é meia surda, saiu a voz dela de fundo aí. Aí juntou a voz dela de fundo e o barulho dos cachorros com as pessoas que estavam aqui. Mas eu creio que mesmo assim, porque eu assisti o vídeo para ver, então deu de vocês ouvir a minha voz, porque eu coloquei o celular no último volume. Às vezes eu me esquecia disso. Eu estou começando agora. Eu poderia ter interrompido aquele vídeo, sim, né, e depois retomado novamente quando eles tivessem ido embora, que quietou. Mas eu decidi, mesmo com todo aquele barulho de fundo, embora o barulho estava dela falando e dos cachorros toda hora latindo, a minha voz estava alta. Creio que aqueles que prestaram atenção deu de entender o que eu estava falando. Então eu resolvi botar mesmo o vídeo daquela maneira, gravar daquela mesma maneira, tá, queridos? Tá? Só para vocês entenderem, tá? O motivo que ficou aquela barulheira. Mas agora, né, misericórdia, né? Os cachorros ainda podem até querer laçar, porque cachorro, vocês sabem, eles não têm entendimento. O trabalho deles é esse, é latir, né? Se eles veem alguma coisa estranha, um ruído, um barulho, pode até ser que eles façam, embora estão tudo quietinho, tudo dormindo, não tem barulho nenhum. Nem os cachorros do vizinho estão quietinhos. E em casa está todo mundo dormindo, não vai aparecer ninguém essa hora, né? Porque 3h30 da manhã, né? É difícil aparecer alguém aqui. Aí eu resolvi. Eu sou uma pessoa que eu deito cedo, eu dormi cedo, já passei para vocês. E eu levanto cedo. E como Deus tocou no meu coração que era para mim gravar mais um vídeo falando desse assunto, que eu já falei que eu ia explicar para vocês. Andei falando alguma coisa pouca lá no TikTok. TikTok é poucos minutos, né? Aquele aplicativo. Mas eu resolvi gravar esse vídeo. Eu tô até com a camisetinha aqui, ó. Eu gosto muito, né? Com a carinha de um cachorrinho. Eu gosto muito também de usar essas roupas, né? Com o rosto dos bichos aí, que é a criação de Deus, tá? Não vou misturar as coisas, não é idolatria isso não, tá, queridos? Tá? Não é idolatria, não. Simplesmente para explanar aquilo que eu sou, aquilo que eu penso a respeito do reino animal. Como eu estava falando para vocês, dei até uma pincelada no vídeo anterior, eu era uma pessoa que eu não tinha entendimento, não estava desperta, não estava com a mente aberta. Eu não gostava dos bichos, não queria os bichos perto de mim. Entendia que aquilo ali era um processo evolutivo, que Deus estava me mostrando algo. Como que é difícil, queridos, de nós entender. Como que é difícil o despertamento, muitas vezes através de dor, viu? Pra gente despertar. E como eu morava no sítio, sempre tinha aquelas cachorros, né? Muito que as pessoas soltavam lá na estrada, ou alguns que iam embora e largavam aqueles cachorros. E eles iam lá pra casa, aqueles, né? Que moravam mais perto ali, ou mesmo de longe, que o cachorro anda muito, né, queridos? Eles iam lá. E eu não entendia. Alguns eu deixava lá, e muitos eu não entendia, mandava meu esposo soltar numa reserva perto dos índios lá. Eu não entendia que se apareceu lá é porque Deus permitiu que eles fossem lá. Eram cachorros abandonados. Permitiu porque Deus sabia que eu tinha condições de alimentar. Não é verdade? Mas eu não entendia não, eu estava com a mente totalmente fechada. Mandava meu esposo soltar. Uma vez apareceu uma cachorra lá, cachorra grande,
que deu um problema de uma coceira no meu filho. E eu já botei na cabeça que era aquela cachorra. Meu filho era pequeno nessa época, gosta de brincar com bicho, né? Ele nem ficava pegando ela nem nada, era uma cachorra grande, mas eu botei na minha cabeça que era aquela cachorra. Que ela tinha uma sarninha, né, que tinha passado aquela coceira. Poderia até ser, queridos. Tá? Mas isso não é motivo não, o motivo é tratar. Tem muitos medicamentos para coceira, para sarna. Tá entendendo? E eu tratei o meu filho, ele ficou bom. E o que que eu fiz? Eu simplesmente mandei meu esposo soltar a cachorra quando deveria tratar dela também. Tantos outros, como eu falei, foi muitos. Até que depois, quando Deus começou a me despertar, me mostrar que não era dessa maneira, aí os que apareciam lá, eu comecei a colher. Apareceram muitos lá. Aí eu comecei a colher, deixei eles ficar lá, comecei a conversar com eles. Entende, eles são que nem criança. Entende assim, eles não têm o nosso entendimento para saber que aquilo é errado. Nem no caso deles latir, deles alvoroçar, eles não sabem, né, que aquilo estão é a maneira deles falar, deles reagir a pessoas que chegam na nossa casa, porque os cachorros, eles são, né, é como diz o ditado, é o melhor amigo do homem. Eles são protetores, como os gatos também são protetores. Gato eu nunca tive, porque tem um cachorro bola meu que é nascido no sítio, nunca se criou com gato. Então ele assim, poderia querer machucar, né? E já houve casos dele matar, eu fiquei muito triste, porque ele não foi criado. Quando não é criado, não entende, ele acha que aquilo representa um perigo, é um ciúme da família, da gente. Eles têm a gente como uma família. Então, por isso que eu entendo, né, gente? Hoje eu entendo, mas eu não entendia, não. Nunca, não gostava de gato também, os gatos ele soltava lá, aparecia. Tantas vezes mandei soltar aquelas gatas para parir. Meu Deus, como me arrependo, queridos. Eu já pedi perdão para Deus de tudo isso. Então hoje a minha contribuição junto ao reino animal é fazer o que eu posso por eles. Que nem eu já falei para vocês, eu crio 5 aqui. Era 6, eu vim lá do sítio, eu trouxe os 6, imagina, né? Mas eu trouxe, eu não ia largar abandonado lá passando fome e sede, jamais. Ainda mais que eu já estava com a mente desperta. Um morreu aqui porque eu já peguei ele doente, tentei, lutei com remédio, com tudo, não teve jeito. Fiquei com 5. Era 3, então, pegado na rua, né? E os outros 3 que eram nascidos. Mas agora eu tô com 2, então, que foram pegados na rua, o Bob e a Polaca, que eram irmãos, soltaram na BR lá. Nós conseguimos ganhar a amizade deles, levando comida para eles lá. Uns 3 dias eles seguiram nós de moto, vieram e ficaram com nós até hoje. E a Biliquinha, a Bolinha e o Bola foram nascidos no sítio. Tinha mais. E eu tinha um costume lá no sítio, vocês sabem que no sítio, não é só no sítio, não é na cidade, mas simplesmente no sítio dá muito, tem uma temporada que vem aqueles ratos do mato, né, como se dizem. Então, o que acontece? Como eu não era desperta, não tinha entendimento, 2 vezes, eu lembro que sempre tinha muito cachorro, né? E eu gostava também, o meu filho. Eu andei colocando veneno para os ratos, não foi para os cachorros. Mas, infelizmente, teve uma vez que eu saí de casa, coloquei lá. Quando eu cheguei, todos os cachorros tinham morrido, queridos. Todos. Só não morreu aquela aleijada que não conseguiu ter acesso achar aquele veneno. Escondido, não foi assim, eles comeram na verdade, eles, né, não estavam passando fome, porque eu não deixava passar fome, mas bicho é bicho, né, todos não, tem uns que comem. Foram comer aqueles ratos lá envenenados, que os ratos estavam envenenados. Eu cheguei em casa, estava aquele morticinho, tinha sobrado só um, meu filho ficou tão triste. Mas nem assim eu não despertei, eu não entendi. A última vez que eu coloquei um veneno com um rato lá, eu matei uma cachorrinha, meu Deus, foi triste. Eu não sei como, que eu coloquei o veneno, não sei, foi numa comida atrás de um freezer, numa tampinha, era impossível aquela cachorra entrar naquele espaço. Mas ela entrou. E olha, foi um dia mais terrível para mim, foi num domingo. Aquilo me arrasou. Eu falei, meu Deus, será que essa cachorrinha comeu? E ela ficou amuada e gemendo. E olha, demorou horas para morrer, foi terrível, querido. Até que ela saiu gritando pro mato e nunca mais. Ali mesmo, lá pro mato, dentro da mata, morreu, nunca mais achei nenhum corpo. Foi um pior dia, um dos piores dias da minha vida. Mas eu não estava desperta. Mas foi a última vez também. Pedi perdão a Deus. Queridos, uma vez também um gato que apareceu lá, coloquei comida pro rato, ele morreu. Eu não estava desperta, meu pai. Como eu me arrependo, eu não gosto nem de falar disso, que é uma energia tão negativa, mas eu tenho que falar.
para vocês entenderem, que vai servir também de bênção, de entendimento para muitas pessoas, que às vezes não entendem o que é o reino animal. Entenderam, queridos? Nunca mais, nunca mais. Por isso que agora eu cumpro meu objetivo, que é alimentar os bichos, as criações. Tem esses 5 que eu crio aqui em casa. Tem esses que todo dia, quando eu vou fazer a caminhada, ou quando eu vou no centro com meu esposo por algum motivo, eu já levo a raçãozinha, uma comida dentro do carro e já dou para eles. Ontem eu não encontrei aquela cachorrinha, eu fui para a caminhada com meu neto, mas eu encontrei 2. E até mesmo os que tem dono, que está na estrada, que eu vejo que está com fome, eu dou. E esses 2 nós também pegamos a raçãozinha e demos para eles lá. Esses 2 cachorrinhos que foram encontrados já perto de casa aqui. Então é dessa maneira, queridos. E quando a gente não tem entendimento, a gente faz isso, quando a mente não está desperta. Mas graças a Deus que Deus é bom, que Deus dá entendimento, que Deus desperta, né? E eu vejo aí na YouTube essas pessoas, essas ONG, essas pessoas que fazem esse trabalho junto a esses bichos. Vocês também devem ter visto que passa muito no YouTube, acolhendo esses cachorros que são jogados, que são abandonados, que são atropelados, pessoas que dão tiro, pessoas que dão paulada. Muitos têm que fazer cirurgia, eles levam para o veterinário, aí eles põem para adoção, eles mesmos ficam. É uma coisa tão linda que essas pessoas fazem. As pessoas são anjos de Deus na terra também. Um beijo no coração dessas pessoas que têm acolhido as criação, os gatos, os cachorros. Mas não é só os gatos e os cachorros não, queridos. Tá? É toda a criação de Deus. Eu penso assim, Deus me deu esse despertamento. Quando eu comecei, quando eu já estava naquela consagração de Daniel, que eu falei para vocês, naquela abertura de mente, mudança de alimentação, né, tirando as toxinas do cérebro e do corpo, senti Deus falando para mim que eles são nossos irmãos menores. Menores por quê? Porque, né, na verdade, nem devia ser assim, porque eles são maiores que nós. Porque se eles cometem alguma coisa errada, eles não têm entendimento. Agora o ser humano tem entendimento. Comete coisa errada, mata, destrói, sabendo o que está fazendo. Tá? Sabendo o que está fazendo. Que às vezes tem algum distúrbio mental também, outros esquizofrenia, e outros é porque é maldade mesmo no coração. Então é dessa maneira. Eu encaro eles, né, como meus irmãos menores. Porque da mesma maneira que um cachorro, que um gato sente dor, fome, sede, um boi também sente, querido. Ele tem sangue, ele tem carne, ele sente, uma galinha sente, um frango, né? Até mesmo um peixe, quando você vai pescar e joga aquele anzol com aquela isca lá e puxa, fisga aquele peixe que sangra a boca dele. Eu já vi que eu pescava, meu menino gostava muito, meu esposo também. Eu não tinha entendimento, achava aquilo um lazer, uma diversão, como muitos ainda acham, porque ainda não entenderam. Entenderam que isso é errado, Deus não fez isso. A quem quiser acreditar que Deus criou os animais para comer, amém. Tá? Você tem o livre-arbítrio de acreditar no que você quer, de fazer o que você quer na sua vida. E com as criações que Deus deixou no planeta, eu não. De maneira nenhuma. Ah, eu não acredito nisso de maneira nenhuma, mas eu respeito o livre-arbítrio de cada um é que sabe da sua vida. Se quiser achar que isso aí Deus criou para comer, os peixes, o boi, a galinha, o porco, e eu não acredito nisso não. Porque lá em Gênesis, a alimentação que Deus deu para Adão e Eva, não mandou eles matar bicho para comer não. Deu foi frutas, os cereais, as sementes, assim para o animal também comer. Houve esse atrapalho pelo meio lá, eles pecaram, né? Como diz a escritura lá, e os bichos depois começou a ser violentos, ser agressivos, comendo uns aos outros também. Mas tem que deixar transcorrer, não é por isso que você vai. Eu penso assim, se eles se comem uns aos outros, vai chegar um dia que eles não vão comer, porque a própria Bíblia diz lá, se não me engano, no livro de Isaías, que no nova terra que Deus vai criar, não tem morte, não tem matança, ninguém vai estar matando bicho para comer, não. Os bichos não vão ser mais agressivos se comendo uns aos outros, atacando gente, que nem as onças, que nem certos bichos, tá? Porque se tornaram ferozes, não sei se foi mudança genética que o homem fez também, não importa. O que importa é cada um de nós. Isso para mim não tá certo, isso é errado, tá, queridos? Eu comia, tá? Porque eu não sabia. Uma vez matamos também, eu e meu esposo, nunca gostei disso, nem meu esposo nunca gostou de matar. A gente criava uns frangos lá, matamos. Foi a coisa mais terrível que eu senti, não sabia matar, ferindo bicho, não sabia porque eu não sou disso, meu Deus, eu não gosto nem de lembrar dessa experiência. Nunca mais, eu não quis nem criar. Tá? Hoje, se eu fosse criar um bichinho, um franguinho, uma galinha, seria de estimação para ter um ovo. Mas jamais para isso, uma que eu não como e outra que eu não vou. A palavra de Deus diz, não matarás. Eu assim creio.
Mas é o que eu já falei para vocês, eu respeito a opinião de cada um. Aqueles que não creem dessa maneira, amém. A responsabilidade não é minha parte eu estou fazendo, de orientar e falar aquilo que Deus me deu. Agora, se não acreditam que foi Deus que falou, que os bichos foi feito mesmo, continuem. Mas tem muitos médicos aí que falam, trabalham no Serviço do Universo falando os malefícios das carnes, que é cancerígena, tá cozinha, estão tudo contaminado por causa das vacinas, tá? Os peixes do rio, os rios estão tudo contaminados, tá? Mas ainda querem continuar? É difícil abandonar? É difícil sim. Porque a carne vicia também, as pessoas gostam, tá? Mas se você for pegar um pedaço de bicho morto para comer, todo sangrando, sem tempero nenhum, cru, quero ver se você come. A humanidade come porque é cozido, é temperado, às vezes tem gente que come até mal passado, aquele churrasco, ou muitos até queimaram, aquilo lá é cancerígeno. Eu vejo os médicos falando, os nutricionistas direto, os que falam a favor disso, esses médicos que falam a favor da carne. Eu não acredito que trabalha a serviço de Deus, não, vendo tanto de doença, que não é só a carne, nosso produto industrializado, como eu já falei para vocês, tá? Mas a carne também. Tá? Se fosse Deus, jamais ia mandar a humanidade comer, se alimentar dos bichos, dar os bichos para a humanidade comer, quebrando o mandamento dele que diz não matarás, e ainda por cima sabendo que ia gerar câncer, todo tipo de enfermidade, porque ele sabe de todas as coisas de Deus, na humanidade, nas pessoas. Jamais, por isso que hoje ele tem aberto a mente de milhões, para entender que a alimentação saudável é a alimentação que ele deu lá no Éden. É a alimentação, entendeu? Que é principal, que é frutas, verduras, legumes, sementes, cereais, tá? Dessa maneira que eu penso. Agora eu falei, é o livre-arbítrio de cada um. Se não quer pensar assim, se quer continuar comendo as carnes dos bichos, tá? Se não consegue, né? Amém. Eu tô na bênção, eu tô de boa. É 200% da minha saúde. Glória a Deus por isso, que me revelou tudo isso. E hoje eu respeito o reino animal. Eu respeito, tá? Então eu não creio de maneira nenhuma que Deus liberou isso. A Bíblia tem muita coisa certa, mas tem muita adulteração também. Nós precisamos entender. Só quem tem o Espírito Santo verdadeiro de Deus é que vai ter o discernimento, tá? Porque Deus deu inteligência para nós. Agora, quando nós estamos com o cérebro cheio de toxina, devido à má alimentação, aí nós não conseguimos ver, como eu não via. Eu me alimentava dos bois, das galinhas, dos peixes, eu gostava muito. Mas Deus começou a me despertar, abrir a minha mente, comecei a deixar. E eu sei que milhões já estão despertos também. Pessoas vegetarianas, veganas, muitos, né, que estão despertados, que não comem mais os bichos, que respeitam o reino animal. E mais uma coisa, queridos, não é só esses não. É os bichos do mato também, das florestas. Tá? Eu vou falar, porque eu estou aqui para falar desse assunto. Esses caçadores aí, ó, até gente evangélica. Ah, não vou citar nome, não vou citar denominação religiosa, que eu não sou disso. Pessoas que se dizem santas, homens de Deus, evangélicos, indo para dentro dos matos para assassinar os bichos, para matar os bichos, para comer, sendo que tem outras carnes lá, de boi, de frango, tudo. Aí nem que não tivesse, tem muito cereal, muita verdura, muito legume. Vai lá para dentro dos matos, muitas vezes não mata, o bicho sai correndo tudo ferido, morre agonizante lá. E eu não acho isso certo não, isso não está certo não. E não está certo às ordens de Deus não. Os bichos é para ficar lá, se eles se comer uns aos outros, mas é a lei da natureza dessa terceira dimensão, desse sistema inferior, vai ficar lá até o dia que Deus vai mudar. Uma vez eu fiquei sabendo um conhecido nosso lá do sítio que foi para dentro do mato caçar. Tinha os caçadores direto lá, que ficava também entrando no fundo do meu sítio lá. Naquela época não era desperta, mas depois que eu despertei eu não permiti mais não. Esses dois caçadores, que eram evangélicos até, não é todos não, tá? Não estou desmerecendo os evangélicos não. Não é todos não. Tem muitos evangélicos que respeitam, que são até vegetarianos, respeitam o reino animal. Mas foram para dentro do mato lá para assassinar os bichos, matar os bichos lá. Foi um tiro na perna do outro lá, quase foi para cadeia, o outro ficou todo esgualepado lá um tempão. Mas você está pensando que aprendeu a lição? Não aprendeu não. Foram só se recuperar, já estava dentro do mato de novo lá, matando, esquartejando os bichos lá. Então isso para mim é um horror, esse tipo de coisa. Isso é quebrar o mandamento que diz não matarás, tá? Isso é uma coisa assim, meu Deus, como também o senhor, não vou falar nome aqui, na época que eu trabalhei na laminadora, eu e meu esposo, deu um tiro numa anta, e não era para comer não, porque o freezer dele estava cheio de outras carnes lá. E ficou vendo aquela anta agonizar, achando engraçado, fazendo piadinha, que até os funcionários que trabalhavam lá ficou indignado. Pegou uns cachorrinhos, que a cachorra, ainda bem que eu nem vi, que eles pariu lá no meio dos... Eles falavam pente, né? Os lugares que gradeavam aquelas lâminas.
jogou dentro do fogo vivo, daqueles fogos que eles queimavam, aquelas madeiras vivas. O que é isso? Isso é crueldade, isso aí é uma coisa que está tudo anotado na agenda de Deus. Tá? Isso aí está anotado. Depois nós sofremos no planeta, queridos, e não sabemos por que é que nós estamos sofrendo. Tá? Não é só porque nós abrimos a boca para comer porcaria, não. Tá? É devido às coisas que a gente faz. Tá? É uma influência negativa, nós acarretamos coisas negativas para a nossa vida. Quando nós fazemos isso com as criação, com as pessoas também, né? Aqueles que matam as pessoas, que faz esse tipo de coisa, mas com as criação, que são como crianças. Como você pegar uma criança e matar, a gente vê aí tanta mãe, tanto pai, é padrasto, é pai mesmo, matando os filhos, estrupando. O que é isso? Que tipo de ser de gente é essa que tem aqui nesse sistema? Misericórdia. Aí esses caçadores aí, pega, cria os cachorros, já vi lá no sítio tinha muito, criava aquele monte de cachorro, mas não é porque você gostava dos bichos, não. Era para levar para dentro do mato, ensinando os bichos, os cachorros a matar os outros bichos, a caçar, os caçadores. Isso é uma coisa assim que eu não tenho nem palavra para falar o que eu penso disso hoje, depois que eu fui desperta. Essas pessoas, se elas vão se despertar, se elas vão parar com isso, elas vão pagar um alto preço. Já estão pagando, muitos já estão pagando. Eu sei disso, conheço relatos. Mas a mente está tão fechada que não vê, acha bonito, acha engraçado. Acha um esporte. Achei esporte lá para dentro do mato, assassinar bicho, matar os bichos, deixar muitas agonizando lá até morrer. Não é nem para comer, porque não precisa disso não, queridos. Nós temos que mudar a nossa mente, a humanidade. Milhões já mudaram. Milhões, eu vejo aí relatos de pessoas que estão fazendo tudo em prol dos cachorros, dos gatos, pessoas que têm zelo. Esses matadores, esses frigoríficos que tem aqui no Mato Grosso, e acho que eu creio que nos outros lugares também, com certeza, né? Para mim, eu considero uns guantumes da morte e do terror, é isso que eu considero. Eu vi um irmão querido falando, dando um relato, e eu concordo com ele, tá? É um horror aquilo, é porque a gente não vê, tá? Aquelas pessoas que trabalham lá sabem, já vi muitos relatos de carne toda contaminada, e o povo comendo aquilo, depois não sabe porque está cheio de peste, de doença, depois não sabe porque está morrendo de Covid, do coração, de câncer, de tudo quanto é doença. Tá? Eu não sabia quando eu me alimentava desses bichinhos, milhões eu sabia, mas a partir do momento que nós sabemos e insistimos em ficar comendo essas carnes dos bichos contaminados, participando desse morticínio, não é só os produtos industrializados, é tudo, tá? Então nós vamos pagar um alto preço lá na frente. É lá na frente, como a gente vê aí, tem visto muitos aí, ó. Aí não sabe por que as coisas negativas estão caindo no planeta, tá matando a humanidade. É nós mesmos se matando com a nossa própria boca. A não ser as exceções, aqueles que morrem atropelados, que morrem matados por causa da crueldade dos outros, que morrem, né, de alguma outra maneira. Tá? Mas fora isso, não, que morre de acidente, avião que cai. Mas tudo tem um propósito, né? Nós não estamos aqui em vão. Deus sabe de todas as coisas, né? Nós não somos juiz de nada nem de ninguém, não. Eu sei que é difícil para aqueles que não estão despertos abandonar, entender, respeitar o reino animal, parar de se alimentar das criações. É difícil, sim, porque vicia, que nem refrigerante, nem produto de açúcar branco, vicia. Estão viciados na carne temperada, no churrasco, nessas linguiças cheias de pimenta, que prejudica a saúde. Os nutricionistas vêm falando na televisão dessas carnes processadas também. Mas alguns insistem ainda em ficar nisso aí como base de alimentação, falando que tem proteína. Misericórdia, olha, sinceramente, queridos, tá? Aquilo que eu falei, eu respeito a opinião de todos. Aqueles que não foram despertos, que querem continuar nessa vida, se alimentando dos bichos que Deus deixou, para interagir com a humanidade, fazendo isso, amém. É o livre-arbítrio de cada um, não é verdade? É o livre-arbítrio de cada um que sabe da sua vida. Tá? Isso aí eu já deixo bem claro. Eu estou passando a minha opinião, aquilo que eu vejo, como que eu vejo. Tenho plena certeza que foi Deus que me mostrou, tá? Dentro da palavra que diz não matarás. E a adulteração que tem na palavra lá, que eles entendem tudo errado, não é nem adulteração, desvirtua toda a palavra de Deus para ficar comendo os bichos aí, falando que Deus mandou, que Deus criou o boi, as galinhas, os bichos aí, certos bichos Deus criou para comer. Isso para mim tá fora da casinha, como se diz. Tenho certeza que tá fora, que é isso, tá? Esse não é o Deus que eu sirvo, não. O Deus que eu sirvo é o Deus de Gênesis, que deu aquela alimentação correta ao primeiro casal, que tem zelo, que tem amor. O Messias que eu sirvo é o Messias que tem zelo, que tem amor a toda a criação do Pai. O Messias que eu sirvo é o Messias que quer bem os animais,
essa história que o Messias lá, a pescaria lá, está tudo adulterado. Quem não quer acreditar, quer acreditar daquela maneira, que acredite. Mas está adulterado aquilo lá, tá? E eu vou falar algo para vocês. Vocês podem se escandalizar, aqueles que quiserem criticar, que critiquem, mas eu estou aqui para falar a verdade, tá? O Messias era vegetariano. Ele nunca se alimentou de peixe, ele nunca mandou pescar peixe, não. Tá? Isso é tudo adulteração da palavra. Já estudei sobre isso a fundo e Deus me revelou e estudei já sobre isso. Ele era vegetariano, o Messias. Não teve multiplicação nenhuma de peixe, não. Teve de pão, mas de peixe não. E ele não comeu cordeiro pascal nenhum, não. Tá? Esse negócio de sacrifício de animal aí, que é coisa, entendeu, do sistema religioso que inventou. Que ele era o cordeiro de Deus, que Deus mandou sacrificar animal, que Deus mandou Abraão sacrificar, que não sei quem sacrificou, que não... Tudo adulteração, tudo dedo do homem ali. Jamais, isso não existe. É o que eu falei, quem não quiser acreditar, quem quiser acreditar no que está escrito lá e não quiser aprofundar, não quiser conhecer a verdade, amém, que fique nessa. O problema é de cada um, queridos, tá? Mas eu fui levantada aqui no planeta Terra para falar a verdade. Tá? Se vocês acham que não é verdade, que é coisa da minha cabeça, o problema é individual de cada um. Mas tem milhões aí que sabem que isso aí não é verdade. Porque eu fui estudar a fundo a vida do Messias. Tá? Então é aquilo que eu já falei para vocês. A Bíblia, ela foi traduzida, ela passou por várias mãos de homem. Ali tem adulteração. Tá? Mas a própria Bíblia também, nas partes que está certa, fala que Deus revelaria aos seus escolhidos nos últimos tempos. E nós estamos nos últimos tempos desse sistema maligno. É desse sistema, não é do planeta, não. Tá? Nós estamos nos últimos tempos e Deus está revelando para milhões a questão dos animais, do reino animal, do reino vegetal. Tá? Essas pessoas também que destroem o planeta, lançando queimada, queimando aí toda a vegetação, queimando os bichos. O tanto de bicho das matas que morreu queimado nessas queimadas no planeta inteiro, aqui no Mato Grosso também, o Pantanal que fizeram, matando os bichos queimados, acabando com as árvores, destruindo tudo. Não vê o prejuízo que está fazendo para eles mesmos, para os seus filhos, para os seus netos. Isso aí, olha, tudo vamos ter que prestar conta para Deus. Isso para mim é uma indignação. Graças a Deus tem pessoas boas, aqueles que se levantaram para tentar salvar os bichos que estavam tudo lá queimado, para dar alimentação para os bichos lá, aquele trabalho maravilhoso dos anjos de Deus na terra. Eu considero anjo essas pessoas. Quando tem milhões destruindo, mas tem os servos de Deus, os mensageiros, os anjos de Deus na terra. Tá? Glória a Deus por isso, né, queridos? Glória a Deus. Olha, queridos, que nós possamos despertar. Você que ainda não despertou, que continua com essa mentalidade da era da pedra, porque isso é uma coisa que não está, é da era antiga, esse tipo de procedimento. Não é uma coisa, como diz a própria Bíblia também, na parte que está certa, que no outro sistema ali fala o novo céu e a nova terra, mas eu entendo diferente, porque a terra é aqui mesmo. Na transformação daqui ninguém come bicho, não. E eu me lembro perfeitamente, queridos. Agora eu peguei uma aguinha. Eu fiquei com a garganta seca no outro vídeo ali, comecei a tossir, mas graças a Deus não estou com Covid não, tá, queridos? Eu estou na benção. Essa irmã falava, vou citar nome aqui de sistema religioso, que não tem nada a ver isso aí. Tem muita gente boa no sistema e tem muita gente que está fora também. Fora da casinha, como se diz, tá? Mesmo dentro do sistema não quer dizer nada, tá? Nós temos que obedecer, porque a palavra diz que mais importa obedecer a Deus. Tá? Dentro do sistema ou fora, não. Mas temos que obedecer de qualquer maneira. Ela falava que nós temos que viver aqui na terra como se nós já vivesse lá, no céu. Nós temos que encarar, nós temos que mudar. Então, como que uma pessoa que quer ir lá para o céu, vamos dizer assim, que eu não vejo dessa maneira, eu acho que é aqui mesmo, eu já falei, essa terra transformada, que a palavra de Deus também diz, que essa terra vai ser transformada, nós vamos viver aqui mesmo. Que a geração, do final, ela não vai passar pela morte, seremos transformados. Por isso que milhões estão despertando. Para parar de comer os bichos, estão parando de matar, de judiar, de sujar o planeta, jogar imundícia, jogar tudo quanto é sujeira na beira da estrada. Eu fazia isso, eu não estava desperto. Alguns anos atrás, eu falei, agora não faço não. Eu minha vontade de pegar um saco de lixo e sair catando a sujeira que eles jogam. É latinha de virante, é saquinho de biscoito, de tudo. Sujando todo o planeta, a cidade, as ruas, o bairro. Isso aí é errado. Deus ele não gosta de sujeira, sujeira não vem de Deus. Tá entendendo? Essa irmã falava que nós temos que viver. Concordo plenamente com essa querida irmã. Viver aqui nesse planeta como se nós já estivéssemos vivendo lá, no céu, vamos dizer assim. Como já estivéssemos vivendo no planeta restaurado. Porque nós fazemos parte dessa restauração. Quando nós paramos de assassinar os bichos, de nos alimentar da carne dos bichos,
quando nós paramos de sujar o planeta, de destruir a vegetação, que Deus deixou de fazer mal também pelo nosso semelhante, nós fazemos parte de tudo isso. Amém, queridos? Então, tudo isso eu queria passar para vocês. Tá? É o que eu falei. Passei muito tempo falando com Deus no passado, para Deus me ajudar, para Deus me dar um espírito de autoridade, de ousadia, que eu era muito vergonhosa, né? Para falar com as pessoas. Hoje não. Deus me deu, Deus ouviu minhas orações, me deu, e eu não vou deixar de falar daquilo que Ele tem me dado, não. Como se diz, doa quem doer. Porque se doer é porque realmente está sentindo que não está certo na sua vida. E eu tenho plena certeza do que eu falo, plena convicção, eu não tenho dúvida de nada, tá? Eu falei, mas existe o livre-arbítrio. Eu estou aqui para ser um canal de bênção, para ajudar as pessoas a despertar. Não é obrigar não, que ninguém obriga ninguém, cada um tem o seu tempo. Mas para ajudar, se você quer realmente, que Deus abençoe a sua vida, se você quer realmente ser uma pessoa diferente, com muita saúde, muita paz no coração, ajudar o planeta, quer viver aqui nesse planeta eternamente, que eu acredito, nesse planeta restaurado, você tem que mudar. Você tem que parar com tudo isso aí, tá? Como milhões já têm parado. Você tem que começar a valorizar o reino animal, tratar com amor e carinho o reino animal. Você tem que tratar com amor e carinho o reino vegetal, que é as plantas. Você tem que tratar com amor e carinho o reino hominal também, que é o homem, a mulher, as crianças, enfim, o hominal, que é o homem. Você tem que aprender, tem que ter zelo também, que eu falei. Né? Não é ficar sujando o planeta, não. Eu vejo, às vezes, até lá na praça, onde eu vou fazer caminhada, tem vários cestos de lixo, mas tem uns ainda que insistem em jogar capinha de cigarro, em jogar latinha de refrigerante no chão. Tem alguns, são poucos, mas a maioria que anda lá são gente que já estão evoluída, que vão lá fazer suas atividades físicas e que tá zelando pelo planeta também. Eu achei interessante que esses dias eu fui fazer minha caminhada com meu neto lá e tinha um senhor assim de idade. Ele estava fazendo a caminhadinha dele e tinha uma latinha, acho que era uma latinha de refrigerante e um papelzinho de cigarro. Ele pegou, abaixou, recolheu aqueles lixos e colocou na lixeira. Que coisa linda. Pessoas que contribuem para limpar. Tem tanto sujando, fazendo o que é errado, mas tem as bênçãos. As pessoas são abençoadas na terra que está zelando pelo planeta, limpando. Assim como a gente também tem que ter zelo com a nossa casa, viu, queridos? Tudo isso Deus me revelou depois que a minha mente foi desperta. Eu não vou falar sobre esse assunto da higiene da casa hoje, tá? Porque senão eu não quero que esse vídeo fique muito longo também, não, tá? Mas no próximo vídeo eu vou estar passando para vocês como é que Deus me despertou, tá? Porque a gente tem que tomar cuidado para não virar acumulador. Sujeira não é coisa de Deus, não, porque a própria palavra diz que as ruas são de ouro. De ouro quer dizer que é limpo, é limpeza, tá? Que é tudo bonito, é tudo limpo, é cheiroso. Isso aí que quer dizer isso aí. Amém, queridos? Era isso que eu tinha para passar para vocês essa madrugada. Olha que maravilha, nem os cachorros, não teve nenhum latido, nem de cachorro do vizinho, né? Mas Deus abençoe a vida de cada um que vai estar assistindo esse vídeo. Que eu possa realmente ter ajudado aqueles que já estão em despertamento, que tem muitos que já estão, precisa só de um empurrãozinho, como se diz, né? E aqueles que não despertaram, mas que querem fazer as coisas certas, querem continuar nesse planeta, porque só vai continuar aqui aquele que despertar e começar a agir da maneira correta, tá? Os demais, infelizmente, vão ter que continuar num processo evolutivo, mas é fora desse planeta, porque eu tenho certeza que esse planeta está saindo dessa dimensão, desse sistema horrível, inferior, e entrando num sistema evoluído, numa dimensão superior, onde não vai ter essas coisas, não. Essa matança de bicho, essa matança de gente, essa destruição do planeta, essa sujeira no planeta, não vai ter isso, não. Tá? Não vai ter nada de ruim, nem morte, nem dor, nem pranto. A própria palavra diz, porque já passou essas primeiras coisas. Tá? E está se passando. Então, se nós queremos fazer parte desse novo sistema de Deus, desse novo planeta que Deus já está criando, mudando, que é esse mesmo planeta que Deus está mudando, restaurando, nós temos que mudar também, nós temos que despertar, nós temos que começar a mudar a nossa mente, a nossa atitude, a nossa maneira de pensar, a nossa maneira de agir. Temos que fazer por onde, senão não vai ficar, não, esse planeta com essas coisas terríveis aí, negativas, que eles têm plena certeza do que eu estou falando. Mas cada um tem o livre-arbítrio para acreditar ou não, não é verdade? Que Deus deu o livre-arbítrio para cada um. Amém, queridos? Boa noite para vocês, um beijo no coração de cada um de vocês e até o próximo vídeo.